Hoje eu vou aproveitar para deixar registrado aqui um conceito que é uma coisa que eu identifico comumente nas pessoas que eu dou mentoria de negócios digitais, que é a falta de clareza a respeito dos números que te levam até o seu número. O que é os números? O que são os números que te levam ao seu número ou o número que te leva ao seu número? Pensa o seguinte, você tem um objetivo no seu negócio que é representado por um número. Vamos supor que você deseja que a sua empresa fature 10 milhões de reais ao ano. Você quer caminhar a sua empresa rumo a ele ter esse patamar. 10 milhões de reais de faturamento é um número, né? E esse é o número que você está buscando. A partir do momento que você buscou esse número, a primeira coisa que faz sentido nós fazermos é buscar quais são os números que expliquem ou que fundamentem esse número. Por exemplo, 10 milhões de reais de faturamento bruto. Que número que interfere diretamente nesse resultado? Duas coisas, vendas e quantidade de vendas, né? E a venda, ela tem uma coisa chamada ticket médio, que é a média que você fatura por transação, e isso tem o número de transações totais que você tem. Então, se o seu objetivo é levar a sua empresa para um faturamento de 10 milhões de reais ao ano, a primeira coisa que você deveria esboçar é qual o ticket médio das minhas vendas e quantas vendas eu preciso para atingir esse número. Por exemplo, 10 milhões de reais de faturamento é 10 mil transações, 10 mil vendas a R$ 1.000, né? Você vai lá e vê se esse número condiz com a sua realidade. Ou dentro da sua realidade atual, dentro do seu ticket médio e da quantidade de transações que você tem, mantendo o mesmo ticket médio, quantas transações você precisaria? Suponha que o seu ticket médio é R$ 2.000. Você precisa de 5 mil transações para ter esse faturamento de 10 milhões de reais. E quantas transações você tem hoje nesse ticket médio? Ah, não tenho 5 mil, tenho 900, né? Começa por aí. E aí você vai ter o número que explica o seu número. E em cima desses números você começa a pensar. Eu preciso, obviamente, aumentar a quantidade de transações. Existe algo que eu possa fazer para aumentar o ticket médio? Ou se eu fizer alguma coisa que diminua o ticket médio, existe alguma coisa que eu possa fazer para diminuir esse ticket médio, mas que aumente o volume de transações de forma maior, proporcionalmente maior, e que leve a esse número final? Então, em cima desses números, você começa a trabalhar sua mente em busca de respostas, em busca de questionamentos e respostas, ok? Nisso a gente encontrou números que nos levam até o número que nós queremos. É muito comum nós definirmos objetivos, né? Definimos números, que são objetivos, só que desse número para trás começa a ficar tudo muito abstrato, né? Quero ter uma empresa que fature 10 milhões de reais ao ano. E aí? Ah, então vou vender mais, vou fazer lançamento, vou criar produto, vou atender meus clientes e vai, né? Ok, tudo isso precisa ser feito. Mas se você buscar os números que te levam até o seu número final e começar a analisar esses números e ver o que você tem que buscar por esses números ou o que você tem que alterar nesses números, aumenta a probabilidade de você encontrar as respostas. Aumenta inclusive a probabilidade de você não tomar ações no seu negócio que não te levam ao objetivo final. Nesse caso, estou partindo do princípio que o objetivo seria esse faturamento. Mas para pensar que qualquer meta que você tenha numérica, existem números que vai formando como se fosse uma pirâmide, né? Vários números que levam até esse número. Por exemplo, falei aí, ticket médio, né? E quantidade de transações, quantidade de vendas. Aí eu vou fazer quantidade de vendas, né? Quantidade de vendas tem números por trás disso, que é quantidade de leads, quantidade de contatos, vários números que explicam isso. Para ter esse número de vendas que eu defini que eu preciso para ter o meu resultado final, quantas leads eu preciso, quantas abordagens eu preciso, quantas visitas eu preciso. E aí para cada uma dessas coisas você tem outros números. E o que eu preciso desse número, o que eu preciso daquele, o que eu preciso daquele. O resultado final ele começa justamente nessas análises matemáticas. Pode ser que não seja possível, pode ser que não chegue lá, pode ser que descubra outras coisas no meio do caminho. Só que é meio caminho andado a partir do momento que em cima do seu número você já defina quais números você precisaria para atingi-lo, mesmo que isso mude depois. Mas isso já dá uma clareza e dá um direcionamento muito forte para a coisa. Expanda isso para tudo, tá bom? Ao invés de pensar faturamento anual de X milhões, pensa, por exemplo, se você faz lançamentos do seu produto digital.
Fiz lançamento de tais resultados e quero fazer um de tal resultado. Quero fazer um lançamento de mais de R$1 milhão. Tá, quais são os números que você precisa para isso se tornar viável, se tornar realidade? Então, tenho aqui a minha taxa de conversão, tenho aqui o meu faturamento por lead, tenho esses números aqui. Se esses números se manterem, o que eu precisaria? Quantas leads eu precisaria? E para conseguir essas leads, quanto eu teria que investir em tráfego, considerando as diferentes possibilidades de custo por lead? Cenário otimista, cenário mediano, cenário pessimista. Faça essas simulações, faz no caderno mesmo, faça planilhas e tudo mais, que isso vai fazer muita diferença para você chegar nos seus objetivos e saber para onde que o seu negócio está caminhando, beleza? Esse é o vídeo que eu queria compartilhar hoje. Deixa um comentário dizendo o que você achou e a gente se vê nos próximos. Tchau, tchau.